Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 44. Quem já achou, diga amém. Amém. Leiamos o texto que diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei-vos, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo-os as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, retirando-se deles, sendo levados para o céu. Então eles o adoraram, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria e júbilo, e estando sempre no templo, louvando a Deus. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai de amor, nesta hora, Pai, nós iremos fazer menção da Tua palavra. Eu sei, Senhor, que nesta noite já Te adoramos com as nossas ofertas, Te adoramos através do louvor. E como foi bom, Senhor, declarar tudo aquilo que as canções liberavam sobre as nossas vidas de forma profética. Mas essa é a hora, Senhor, onde iremos fazer menção da Tua palavra. Eu te peço que haja uma paz neste lugar e sobre os nossos corações, que nós possamos entender nesta noite tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que de fato, Senhor, os nossos corações estejam como uma terra preparada para receber a boa semente que é a Tua palavra, e que no tempo certo cada semente cresça, se torne uma árvore e gere frutos para a glória do Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos por esta noite e por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Bom, queridos, vamos lá falar um pouquinho sobre perseverança, perseverar nesse tempo. A palavra que nós acabamos de ler é uma instrução de Jesus para os seus discípulos, aqueles que, após a sua ressurreição, se encontraram com Ele, aqueles que tiveram contato com Ele ali no período de durante 40 dias, após a sua ressurreição. Jesus começa a aparecer para os seus discípulos, para aqueles que de fato acreditavam nele, e começa a se revelar. O mais interessante é que durante esse período está prestes a se cumprir aquilo que havia sido anunciado pelo profeta Joel. Então, o que está acontecendo ali, queridos? Jesus agora está instruindo, dando as instruções finais aos seus discípulos, aqueles homens e aquelas mulheres que iriam dar o pontapé inicial da igreja primitiva. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre perseverança, não no quesito daquela perseverança que nós, permanecemos firmes para receber algo de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre perseverarmos para sermos uma bênção sobre o lugar aonde Deus nos conduzir.
Porque quando falamos em perseverança, muitas das vezes nos leva a entender que vamos perseverar para sermos abençoados. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre perseverarmos para sermos uma bênção. Existem lugares que eles estão escassos por causa disso. As pessoas, elas só querem receber, elas só querem ter, elas querem perseverar para receber, para adquirir. Mas esse é o tempo onde a terra precisa de algo que vai ser liberado pela igreja. E a igreja precisa perseverar para ter algo da parte de Deus e liberar sobre a terra. Ou senão, nos afundaremos e deixaremos aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas para trás, e nos teremos como base aquilo que a Bíblia já nos relata que aconteceria de negativo, que o mundo jaz do maligno, que os dias são maus, que isso tudo já está nas Escrituras, que isso vai acontecer. Não, mas a Bíblia já disse que ia ser assim. Sim, queridos, nós acreditamos que algumas coisas vão acontecer, mas coisas serão evitadas por causa do posicionamento da igreja nesses dias. Precisamos entender como a igreja primitiva entendeu a dimensão daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, querido. E é por isso que precisamos ser perseverantes, sermos firmes, constantes e inabaláveis. Por quê, queridos? O texto que nós lemos em Lucas, Jesus está ali dando as instruções, e no fim daquelas instruções todas, quando ele está sendo levado assunto aos céus, era um número de 500 pessoas ouvindo aquilo a qual Jesus havia ordenado. E a ordem principal de Jesus era que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí a gente entende, sabe um pouquinho através da palavra, que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o primeiro ponto de perseverança que a gente precisa entender nessa situação: quando Jesus está sendo conduzido e está liberando a palavra, o número de pessoas que estavam ouvindo era de 500 pessoas. Mas agora, quando se cumpre aquilo que Jesus havia dito, o número de pessoas já não é mais 500. Quantas pessoas haviam quando o Espírito Santo desceu? Então, nós já entendemos que daqueles 500 que ouviram a palavra de promessa, 380 já deram linha na pipa, não perseveraram, não aguardaram. Porque aquilo que Deus vai liberar sobre as nossas vidas, querido, nós precisamos entender que existe coisas que Ele vai liberar sobre nós, e de fato vai ser uma bênção, nós iremos desfrutar. Mas existe coisas que Deus vai trazer sobre as nossas vidas, que vai nos fazer estarmos posicionados em alguns lugares, para levarmos a esses lugares aquilo que Deus quer liberar sobre a vida de alguém. E esse era o papel principal da igreja primitiva. Eles precisavam permanecer firmados, eles precisavam perseverar naquela situação. Para quê? Para que o Espírito Santo viesse sobre eles e eles dessem continuidade a tudo aquilo que eles foram instruídos por Jesus, a tudo aquilo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos e todos aqueles que estavam lhe acompanhando naquela jornada de mais ou menos 3 anos e meio. Porém, a verdade, ela vem à tona. Porque quando cumpre-se o dia de Pentecoste, agora não é mais 500 que estão ali perseverando, são apenas 120. 380 foram embora, desistiram. Demorou muito para acontecer, a paciência era pouca. E olha o que acontece. A partir daquele dia, eram 120 homens, eram 120 pessoas,
totalmente habilitados por Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Então já entendemos que eles receberam o Espírito Santo não para dizerem que eram os abençoados daquele tempo. Eles receberam o Espírito Santo para levar sobre as pessoas aquilo que Jesus havia instruído a cada um deles. E essa é a verdade do nosso tempo, querido. Essa é a verdade que precisa estar centrada no coração da igreja. Porque nos afundamos muitas das vezes em campanhas, em coisas que para recebermos, nos entramos de cabeça em coisas que vão apenas nos favorecer. Mas quando falamos aqui dentro de tomarmos um posicionamento para sermos uma referência, para sermos, aqueles que vão decretar coisas sobre a terra, e Deus irá liberar, a coisa já aperta um pouco mais, querido. Eu acredito que se a promessa ali fosse deles ficarem, unidos para receber algo que lhe de fato trouxesse muita alegria no seu coração, eles iriam ficar mais tempo. Os 380 permaneceriam ali mais tempo. Porém, a história é outra, e nos leva a entender algo muito sério, e que nós temos cometido as mesmas falhas nos dias de hoje. Mas esse é o tempo, querido, aonde Deus vai levantar homens e mulheres com o coração dos 120. Jovens, crianças, homens e mulheres com o coração dos 120, queridos. Porque nós iremos perseverar na presença do Senhor, não para sermos abençoados, nós iremos perseverar para recebermos uma porção da parte de Deus, para sermos uma bênção para a vida de alguém, para alguns lugares que precisam receber a paz de Cristo, para alguns lugares que estão em trevas e precisam ser iluminados pela luz de Cristo que está dentro de nós. Essa é a verdade que Cristo quer esclarecer através de cada um de nós. Porém, queridos, quando perdemos esse foco, quando perdemos essa percepção, acabamos nos tornando uma igreja que persevera por alguma causa ou por algum motivo, porém acaba abrindo mão com uma facilidade maior. Ou melhor ainda, somos motivados a estar aqui, somos impulsionados a vir para este lugar, ou perseverarmos em Deus, naquilo que irá nos favorecer, vai trazer alegria aos nossos corações, porque é esse o modelo de evangelho que tem sido pregado nesse tempo. Eu já falei algumas vezes, e mais uma vez eu repito, eu me lembro que em 2010, quando eu comecei a me interessar por questões de igreja, uma das coisas que pregaram para mim, que mais me chamou a atenção, é aquela frase bem conhecida, que já se tornou um jargão popular: venha para Jesus e a sua vida vai mudar. E aí, você está lá na pior, vivendo numa situação precária, e aí você recebe uma proposta dessa, tu não vem andando, tu vem correndo, irmão. Imagine, venha para Jesus e sua vida vai mudar. Aí você está vivendo um momento de desemprego, você está vivendo um momento lá, de uma enfermidade, vivendo um momento onde você está passando uma dificuldade dentro da sua casa, dentro da sua família. Irmãos, quem vai vir andando, irmãos? Nós vamos vir correndo. E eu não vim correndo, eu mergulhei de cabeça. Essa é a verdade, é um evangelho que nos inspira.
Só que quando a gente chega aqui e começa a entender, crescer e amadurecer, nós entendemos que tudo isso é consequência de quando nós entendemos a verdade que Deus libera para as nossas vidas através da palavra. E é a partir do momento em que nós não nos perdemos daquilo que precisamos conquistar, mas encontramos algo muito precioso, muito mais precioso do que tudo aquilo que nós queríamos. Porque era isso, querido. Aí você para pensar. Eu tiro um exemplo vivo disso por mim mesmo, tá? Menino pobre, morador de comunidade, com um sonho que todo filho de pobre tem, quer ser o quê? Isso aí. E eu lembro, irmãos, uma vez eu estava conversando com o pessoal contando. Assim que eu me converti, surgiu uma oportunidade. E aí estávamos aqui em uma jornada de oração no monte de 7 semanas, irmãos. Eu não perdia uma, irmãos. Naquela época eu estava fazendo uma peneira, então eu falei, é agora. Agora eu vou ir de cabeça. Me afundei, botei o nome de campanha e fui para dentro, irmão. Quando eu fui aprovado, então, aí que Deus bradou na terra. Cheguei lá, irmão, com quatro treinos eu fui aprovado. E aí, né, minha fé estava como motivada, inspirada. Eu queria estar em tudo. Porque até porque, né, aquilo que eu estava precisando, Deus estava me dando. Mas chegou um momento em que, com a mesma intensidade que eu ganhei, eu perdi. Mas sabe o que me fez perseverar para chegar até aqui nos dias de hoje? Foi que no decorrer da caminhada, quando as coisas começaram a não dar certo mais, quando aquilo que era a realização dos meus sonhos começaram a não me favorecer mais, eu já havia tido um encontro com o Senhor. Quando eu perdi as oportunidades que eu tive, os meus princípios já haviam sido mudados. Os meus propósitos já não eram mais o mesmo. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que eu almejava alcançar, eu havia perdido. E eu fiquei naquele seguinte termo: a partir de hoje, é só eu e Deus e mais ninguém. A gente até canta a musiquinha, né? Isso é o que impulsiona o nosso coração, queridos. Mas, meditando na palavra nesses dias, lendo a palavra de Deus e vendo aquilo que aconteceu com a igreja, queridos, eu consigo entender que Deus, Ele sempre vai guardar os nossos sonhos, os nossos propósitos e os nossos objetivos. Mas eu quero declarar algo aqui, queridos, e é uma verdade que a gente precisa entender nesse tempo. No que se refere à nossa vida como referência cristã aqui na terra, Deus quer nos usar muito mais para sermos uma bênção do que sermos abençoados. Entenda o porquê, queridos. A igreja, ela não foi habilitada apenas para nós nos reunirmos aos domingos ou em reuniões de célula durante a semana. É algo muito maior, é algo muito mais intenso. A igreja primitiva, ela entendeu isso pelo evangelho que começou sendo pregado pelos 120. Aqueles homens permaneceram e prevaleceram até o fim. E o resultado de uma perseverança buscando aquilo que vem da parte de Deus para sermos uma bênção é o quê? Um Pedro agora que havia negado Jesus há mais ou menos 52 dias atrás. É o mesmo Pedro que está pregando e 3.000 almas se convertem. É o mesmo Pedro que há 52 dias atrás era um homem covarde. Era o mesmo Pedro que há 50 dias atrás tinha olhado para os discípulos e tinha falado para a galera: e aí, rapaziada, Jesus já não está mais entre nós, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a pescar. Esse mesmo Pedro, covarde,
na nossa linguagem dos dias de hoje, um fanfarrão. Agora é um homem cheio da presença de Deus, pregando o Evangelho, dando o pontapé inicial à igreja primitiva, a igreja que, quando nós olhamos e lemos a história, é uma igreja que nos motiva, queridos, porque foi um Evangelho que começou a ser pregado e a igreja começou a ser perseguida. Mas o que me inspira na história dessa igreja, sabe o que é? É o que está registrado lá em Atos, no capítulo de número 8, no versículo de número 4. Até os que iam dispersos iam anunciando o Evangelho. Eles iam sendo uma bênção, queridos, decretando sobre a vida de pessoas e milagres acontecendo. No mesmo capítulo seguinte, quando nós olhamos aquilo que está sendo realizado por Filipe na cidade de Samaria após Estevão ser morto, é esse modelo de evangelho que nós precisamos desejar nos dias de hoje. É um evangelho onde nós esperamos a promessa de Deus, não para sermos abençoados e termos tudo aquilo que nós queremos. É um evangelho onde nós perseveramos na presença de Deus. Recebemos o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E não sairemos daqui apenas cheios dessa glória e iremos para a nossa casa. Por todo lugar onde nós formos e estivermos, anunciaremos essa verdade que flui do nosso coração, queridos. Seremos uma bênção aonde o Senhor nos conduzir, aonde o Senhor nos levar. Então, por que a igreja precisa perseverar na busca intensa pela presença de Deus? Precisamos perseverar para que sejamos uma bênção sobre a terra. Esse é o nosso papel, queridos. Nós somos os embaixadores, representante dos céus aqui na terra. E o que nós precisamos desse tempo é entender isso e deixar isso guardado, aceso e fluindo todos os dias em nosso coração. Todos os dias, queridos. E mais uma vez eu repito, como muitas vezes já repeti nesse altar e tantos outros onde tive a oportunidade de ministrar: se entrarmos aqui apenas com o intuito de que Deus vai nos abençoar e nós iremos para as nossas casas desfrutar da bênção que Ele nos deu, estamos perdendo tempo, querido. Estamos perdendo tempo. Quando eu olho para a palavra e eu entendo qual é a missão da igreja, o que a igreja está habilitada para realizar, queridos, eu não consigo me contentar em levar uma vida indiferente acerca daquilo que o império das trevas tem tentado estabelecer sobre a terra. É por isso que em toda a oportunidade de pregar esse Jesus, a qual transformou a minha vida para alguém, eu não perco. É por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de defender a causa do reino de Deus, queridos, eu não abro mão de fazer isso. Por quê? Porque olha o que Jesus disse para aqueles homens: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a grande pergunta é: estamos perseverando e o poder tem sido derramado sobre cada um de nós, mas o que temos feito com esse poder que Deus tem nos dado através do sacrifício de Cristo por cada um de nós na cruz do Calvário? O que temos feito, o que temos realizado, querido? A igreja, ela é muito poderosa sobre a terra. A igreja, ela veio para estabelecer sobre a terra coisas que eu e você não temos nem dimensão. Para pensar, queridos. Às vezes eu fico imaginando o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro tem uma revelação extraordinária, e a palavra de Jesus agora para Pedro é: digo mais, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aquilo que você
desligar na terra será desligado nos céus. Aquilo que você ligar na terra, Pedro, será ligado nos céus. E aí eu gosto muito de uma colocação que eu vi um pregador fazendo uma vez. Irmãos, temos algo no nosso coração que nem a NASA tem. Temos algo no nosso coração que a ciência não pode explicar, queridos. E porque Deus colocou isso em nós? Para promovermos transformação, para sermos uma bênção sobre os perdidos, sobre aqueles que estão vivendo em trevas, queridos. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. E sabe o que eu acho mais lindo? Olha o que Deus faz com um homem chamado Abraão. Vem comigo aqui, Gênesis capítulo de número 12. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 12. Todos que acharam, digam amém. O texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te... E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entenda algo, queridos, que Deus libera sobre Abraão, e leve isso para sua casa. A palavra diz que Abraão, Deus havia abençoado Abraão, certo? Então Abraão agora estava sendo um homem abençoado. E olha o que Deus faz. Deus pega um Abraão abençoado, e que a partir dele uma nação toda seria abençoada. Então Deus libera a bênção sobre a vida de Abraão, mas leva Abraão para uma terra amaldiçoada. Deus abençoa Abraão e leva Abraão para uma terra amaldiçoada. Quando Abraão sai do lugar onde ele estava e ele vai para Canaã, e para a gente entender um pouco, Canaã levava o nome de um dos descendentes de Noé, que foi amaldiçoado por ele, após um dos seus filhos ver a sua nudez, após ele ter uma noite onde bebeu muito vinho. Então Deus pega Abraão, um homem abençoado, e leva para uma terra amaldiçoada. Quando Abraão chega em Canaã, queridos, todos nós conhecemos Canaã como a terra que mana leite e mel. Canaã hoje é uma representação para nós daquilo que nós temos como referência do céu. Só que quando Abraão chega naquela cidade, aquela cidade estava debaixo de uma palavra de maldição. O nome Canaã nos conotava, nos trazia referência a uma pessoa amaldiçoada. Mas quem estava sobre a terra de Canaã estava com a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí, queridos, a palavra de referência para cada um de nós é: será que iremos desistir da nossa cidade? Porque se a bênção de Deus está sobre nós, não importa qual seja o nível de potestade que esteja sobre esse lugar, sobre a nação brasileira, sobre o estado do Rio de Janeiro, não importa qual seja o nível de potestade que esteja tentando dominar esse lugar, o que importa é que a bênção de Deus está sobre nós, querido.
A bênção de Deus está sobre você. Porque Abraão chega com o posicionamento de um homem abençoado, numa terra que estava debaixo de uma maldição. E olha o que acontece. E Deus havia dito para Abraão que aquela terra seria a terra onde os seus descendentes iriam desfrutar. E olha o que acontece. Quase 500 anos depois, os descendentes de Abraão chegam naquela terra. E a terra que era seca, árida, não dava nada. Quando Abraão chega em Canaã, Canaã estava vivendo um período de fome, queridos. Quando os descendentes de Abraão chegam naquela terra, anos depois, um cacho de uva, era preciso de 2 homens para carregar. E precisamos entender isso nessa noite, querido. O que está sobre você vai mudar a sentença de lugares e sobre a vida de pessoas. Acho que você não entendeu, querido. Você não entendeu. Vou fazer igual alguns pregadores modernos aí. Se você tivesse me entendido, você já teria saltado desse banco e dado glória a Deus. O que você tem sobre a sua vida, querido, é algo que pode mudar a sentença de lugares e de pessoas. Então não importa o que está acontecendo sobre o bairro São Simão, o que importa é o que está sobre as nossas vidas. O que importa é o que está sobre a igreja, sobre mim e sobre você, posicionados e perseverando na presença de Deus, não para virmos em mais um culto para sermos abençoados, é para virmos aqui, queridos, recebermos algo da parte de Deus e sermos uma bênção lá fora. Chega de um tempo onde nós estamos mendigando aqui dentro tudo aquilo que já é nosso. A igreja dos tempos de hoje é uma igreja que vai amadurecer, querido, para ser abençoada e próspera. Sabe por quê? Tudo aquilo que Deus tem é nosso. E eu amo quando Paulo escreve a igreja da Galácia, no capítulo de número 4: se o herdeiro for menino, nada o difere de um escravo, porque ele ainda está sobre a tutela ou sobre a instrução daquele que está sobre ele. Então, queridos, as bênçãos do Senhor vai nos alcançar quando nós amadurecermos, entendermos aquilo que o Pai tem liberado sobre nós, aquilo que o Pai tem para nos dar. Entenda, queridos, é muito mais do que bênção que Deus tem para te dar. Deus quer te fazer ser uma bênção. Então, querido, persevere até que você seja uma bênção no lugar aonde Deus te levar, até você ser uma bênção no lugar onde você estiver, querido. Não é perseverar porque eu preciso chegar aqui e cantar que hoje o meu milagre vai chegar. Não, queridos, pelo amor de Deus. Enquanto o intuito dos discípulos eram proteger a sua vida, quase todos abandonaram Jesus e Pedro negou. Agora, quando o propósito dos discípulos era pregar o evangelho do reino, quando eles perseveraram para receber algo da parte de Deus que iria mudar a história da humanidade, eles já não se preocupavam mais com as suas vidas. O mesmo Pedro que negou com medo de morrer, foi o Pedro que morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, queridos. Quando nós perseveramos na presença do Senhor para sermos uma bênção para a vida de alguém, os nossos motivos e as nossas intuições, queridos, elas são colocadas em segundo plano, e o que prevalece sobre as nossas vidas é a vontade perfeita de Deus, que traz paz para o mundo, que traz alegria aos ambientes que estão em tristeza. E aí eu entendo, queridos, o porquê que a igreja perseverava,
o porquê famílias eram colocadas dentro das arenas para serem devoradas pelos leões, mas aqueles homens e aquelas mulheres não desistiam. Você sabia que o que motivou Paulo a ser o que foi enxergar um Estevão sendo apedrejado e sendo uma bênção naquele tempo, mas não abrindo mão de pregar o evangelho do reino de Deus? As nossas vidas, queridos, elas são fontes de inspiração para pessoas que estão lá fora perdidas. As nossas vidas é uma fonte de inspiração para aqueles que estão lá fora perdidos. E a igreja desse tempo, ela vai perseverar para que isso aconteça. É por isso que o reino de Deus sobre a terra, ele não é manifestado fisicamente, querido. Quando Jesus é questionado nesse quesito, ele dá essa resposta muito sucinta. O reino de Deus não está lá, não está cá. O reino de Deus está dentro de vós. Sabe o que Jesus está dizendo? A solução de paz para a guerra que o mundo vai enfrentar está dentro de você, Simão. A solução de luz para as trevas que a igreja irá enfrentar está dentro de você, Vinícius. A cura sobre muitos enfermos que passarão por enfermidades está dentro de você, Léo. É isso que Jesus está dizendo, queridos. E será que nós continuaremos vindo a esse ambiente de oração e de adoração, sendo motivados e impulsionados a receber apenas mais uma bênção e irmos para nossa casa? Não é isso que Deus quer de nós. É por isso que Ele não prometeu aos seus discípulos uma bênção grandiosa sobre a terra. Muito pelo contrário, Ele disse àqueles homens: no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por lutas, mas o que me motiva, sabe o que é? É que a palavra também declara que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, querido. A igreja persevera não apenas para receber as suas bênçãos. A igreja, ela persevera para ser uma bênção sobre a terra.